A fome hoje, em que grau que ela está no Brasil? Qual que é o retrato dela hoje? O Lula já está quase chegando na metade do seu mandato, recriou políticas públicas, recriou a pasta. Como é que você vê esse retrato e como nós vamos acabar com a fome novamente e quando? O Kennedy, deixa eu fazer um preliminar aí, né? As coisas mais simples da vida são as mais difíceis de definir, né? Amor, paixão, saudade, fome. Fome é uma coisa difícil, a gente sente fome, né? Minha avó costumava dizer que a gente sente apetite. Fome a gente não sente. A fome é uma coisa que destrói. São anos de comer mal ou dias e meses de não comer, né, o suficiente, que fazem uma situação do sujeito estar subalimentado. Muito bem, essa subalimentação, falta de comer ou comer mal, né, que são duas faces da mesma moeda, comer insuficiente, hoje no Brasil está bem melhor do que esteve até o final da pandemia. Até 2022, o Brasil tinha cerca de 70 milhões, segundo as estatísticas da FAO, de pessoas passando fome. 1 de cada 3 brasileiros, né, estava em situação de insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? Insegurança alimentar é quando o sujeito não sabe se vai ter dinheiro para comer, se vai ter alimento para comprar, se vai poder alimentar a sua família. Essa incerteza de ter acesso ao básico para sobreviver chama-se insegurança alimentar. Então, tinha 70 milhões. As políticas reintroduzidas no primeiro ano do governo Lula, 2023, levaram o Brasil a cair rapidamente a fome. Hoje nós estamos trabalhando com um número de cerca de 20 milhões, em torno de 20 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave ou moderada. Porque 10% da população, né, Graziano? Ainda é alto porque é 10% da população, não é? Isso coloca o Brasil ainda no mapa da fome. Para a gente sair do mapa da fome, nós temos que baixar de 10. Menos de 10 está fora. E tem muitos países do mundo, não é? Só para citar dois aqui dos nossos amigos do BRICS, por exemplo, não é? A Rússia e a China estão fora do mapa da fome há anos. Por quê? Porque tem um programa de assistência alimentar, principalmente, ou seja, de acesso aos alimentos, muito positivo. E a China só tem 1,4 bilhão de habitantes, né? Não é como o Brasil, que... Tem 7 vezes menos. 7 vezes menos. Além do fato de que a China não produza comida suficiente para alimentar a sua própria população. Grande parte da comida que os chineses comem é importada, inclusive do Brasil, não é? A carne, principalmente, a soja, não é? Vem do Brasil, tá? O frango, não é? Então... E nós aqui produzimos o suficiente para alimentar o nosso povo. E para alimentar muita gente no mundo inteiro. E ainda temos fome. Essa é a prova maior de que a fome não é um problema de falta de alimentos. O Brasil tem outras prioridades também que são importantes. A mudança do clima e o impacto disso na segurança alimentar do planeta. Nós vamos analisar isso um pouquinho adiante, quando a gente falar de meio ambiente. E também a questão da governança global, que passa por isso. Ter os programas e ter um sistema multilateral que os mais pobres tenham mais voz. Isso que a gente sabe. Fala pra gente, Graziano, qual que é o retrato da fome no mundo hoje? Quantas pessoas passam fome no mundo e o que uma aliança global contra a fome e a pobreza poderia fazer? Kennedy, hoje a estimativa da FAO é que aproximadamente 750 milhões de pessoas no mundo passam fome. E o problema não para aí, porque tem que somar isso os milhões de pessoas obesas, que hoje passam de 1 bilhão de pessoas no mundo obesas. Ou seja, que se alimentam mal e por conta dessa má alimentação tem uma série de problemas de saúde, de locomoção, etc. Então, o problema da alimentação, da segurança alimentar, está se tornando cada vez mais grave, por não comer ou por comer mal. Tá. Comer ultraprocessados, né? Produtos que não têm valor calórico e proteico, né? Mas são mais baratos, que é o caso típico do Brasil. Essa fome
e essa má alimentação, ao contrário de diminuir, tem aumentado. Nós não conseguimos recuperar ainda os níveis pré-pandemia. Então, os números que nós temos hoje são iguais ou superiores nos países do que tínhamos antes da pandemia. A pandemia foi realmente um desastre, mas mais que o desastre da pandemia foi que na retomada do desenvolvimento, a maior parte dos países se preocupou com outras questões que tinham sido postas pela pandemia. Saúde, não é? Transportes, moradia, e deixou de lado o tema da alimentação. O Brasil, felizmente, fez o contrário. O Brasil botou a alimentação na frente e conseguiu reduzir drasticamente. É interessante que os números divulgados pela FAO de 2024 refletem uma redução da fome na América Latina e particularmente na América do Sul, graças à redução dos números no Brasil. Pelo peso que tem. Pelo peso que tem. Nós tiramos 40 milhões de pessoas da fome em um ano. É realmente um recorde.